Fala meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que vai contar a história que ocorre no meio de um baile, né? O noivo de Scarlet, Kyle, de repente cancela o noivado. Ela é falsamente acusada de ser uma valentona e as pessoas chamam-a injustamente de vilã. Todos os aristocratas e famílias e nobres a denunciam. Durante anos ela teve que aguentar o abuso e a idiotice dele, mas ela acaba não aguentando mais, né? Sem saber o que fazer, ela pede um último favor para dar-lhe um bom soco na cara. Assim começa a história de vingança de Scarlet contra Kyle e seus comparsas, uma fantasia sobre uma lutadora elegante, mas rebelde, que não deixa ninguém tirar vantagem dela. Ou seja, falaremos de... Posso pedir uma última coisa? Então já soca o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o pessoal da peregrinação eles estavam subindo uma montanha para chegar no local onde estava o cristal ali, o cristal que estaria protegendo o reino de Palistan, né? A Santa Diana estava ficando meio que cansada de subir, né? Porque eles tinham que subir uma montanha grande, estava todo mundo ficando cansado. O Leonardo se oferece para ajudar ela, né? Ele dá a mão para ela, só que ela, com um pouco de vergonha, porque ela está completamente apaixonada por ele, ela acaba falando que podia continuar um pouco mais, que podia andar um pouco mais, que não precisava de descansar. A Scarlet, vendo que os soldados também estavam ficando cansados, ela age como uma mulher pura, trazendo alívio para o cansaço dos soldados, que eram, né, para o cansaço dos homens, que eram soldados que protegiam a Santa Diana. E o impostor, né, que é o traidor que está dentro dessa equipe, ele tenta meio que chegar perto da própria Scarlet. Tenta provocar ela e tudo mais, só que o próprio Julius se afasta, pede para eles tomarem um pouco de cuidado, se agacharem e tudo mais. E aí ela simplesmente se prepara para dar um soco nele, só que ela usa poderes e tudo mais e manda ele para longe. Poder de vento, eu acho. Magia de vento, né? Ela joga ele para longe. Quando eles chegam no local que estava o cristal e tudo mais, eles montam um pequeno acampamento ali, uma tenda onde a Santa normalmente se troca. O Leonardo, vendo que a Scarlet se dirige à tenda onde a Santa se troca, acaba perguntando, porque ele não estava entendendo nada. O Julius estava rindo de toda aquela situação, mas pede que a Scarlet explique para ele o motivo dele estar fazendo isso, dela estar fazendo isso, dela entrar na tenda. E ela explica que também é uma santa, pois na religião do dianismo existiam duas santas. No começo era uma, mas chegou uma parte que Deus Cronoa apareceu e deu a sua bênção para uma pessoa, ou seja, essa pessoa acabou se tornando uma santa também, que ajuda a Santa Diana sempre que precisa. Sempre que precisa, que a santa precisa e tudo mais. E a pessoa abençoada com a bênção do Deus Cronoa, atualmente, era a Scarlet. Por ela ter a bênção, né, de Cronoa, ela também era considerada uma santa e ela poderia também ajudar nesse negócio de reverter o que estava acontecendo com o cristal de proteção, né? E no caso, como a Santa Diana estava sem os seus poderes, que a gente já vai chegar lá, o motivo dela ter perdido esses poderes, né? Ela decide usar o poder de Deus Cronoa para reverter toda aquela situação, né? E o cristal acaba voltando ao normal. E aí eles descem, continuam sua peregrinação. Só que o Julius ele estava pensativo. Por quê? Porque o informante dele que estava dentro do palmeanismo, ele tinha falado que tinha sim traidor, que poderiam haver mais traidores dentro daquele grupo da peregrinação. Eles chegam em um reino, né, chegam em uma pequena cidade, que acabam tentando expulsar eles, pois eles estavam sofrendo lavagem cerebral da Terenetza, que estava querendo impedir o ritual de purificação por causa de um ciúmes bobo que a deusa Palmia tinha em relação ao deus Cronoa, pois ela não gostava dos humanos, né? Ela achava que os humanos não tinham que ter interação com os deuses, não tinham que ter bênçãos e tudo mais, e o Cronoa dava bênção para os seres humanos, né? E ele dava atenção para os seres humanos ali embaixo. Então,
vendo que ele tinha feito, que ele dava bênçãos, que ele fazia de tudo pelos humanos, que ele protegia os humanos, ela ficou com um pequeno ciúme, né? A Scarlet acaba derrubando alguns soldados da Terenetsa, que estavam sob o controle dela, mas quando ela ia dar um soco nela, acaba vendo que ela tinha a bênção da Santa Diana. Tinha a situação da Santa Diana, né? Tinha os poderes da Santa Diana. E em troca da santa da religião do dianismo, que no caso é a Santa Diana, a Scarlet deixa a Terenetsa fugir, mas a própria Scarlet acaba acordando do mundo dos deuses, né? Por quê? A Santa Diana estava bem, ela voltou ali para os braços do Leonardo, e a Scarlet, por conta de ter usado sua bênção de Cronoa, ela acaba desmaiando. Por quê? Porque sempre tinha um efeito colateral para ela usar, tanto que algumas mechas de seu cabelo ficaram pretos, né, ficaram morenos, né, e por conta disso ela também acaba desmaiando de vez em quando, ela acaba perdendo as forças. E aí ela, nesse momento, ela acaba acordando no reino dos deuses e se encontrando com Cronoa, com Deus Cronoa, a pessoa que tinha dado a bênção para ela. Só que ele observava a vida dela depois de ter dado a bênção para ela, e que ela era muito violenta, mas que ela era aquela pessoa que era uma princesa, né, praticamente. Ela cumprimentava daquele jeito que normalmente princesas cumprimentam, pessoas da realeza, pessoas da nobreza. E aí o deus Cronoa, ele conta que por conta dele dar bênção para as pessoas, que a deusa Palmia não via sentido em ajudar as pessoas do mundo humano. Ela simplesmente ignorava. E por conta do deus Cronoa ter dado uma bênção para Diana, para pessoas que tinham a bênção dele, né, ela acaba ficando com ciúmes. Por isso, ela tinha pegado os poderes da Santa Diana, cortado um pedaço do seu cabelo, criado um corpo artificial, matado alguém no outro mundo, que é o nosso mundo normal, trazido para aquele mundo e manipulado ela para fazer tudo que ela está fazendo agora, que no caso é a Terenetsa. E o deus Cronoa pede que a Scarlet, ele ainda recupere o poder, pede que a Scarlet recupere o poder da Santa Diana. Com isso ele aumenta a bênção dele, faz o cabelo dela voltar ao normal e tudo mais. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.